Inclusive, tem um artigo na revista que vai sair hoje, tá? Acabou de sair agora a revista, comentando exatamente sobre essa informação aí, inclusive trazendo outras informações de momentos em que a medicina fez testes bastante escabrosos com as pessoas, né? Inclusive um caso lá nos Estados Unidos que ficou famoso, né, de 399 negros com sífilis, né? Uma coisa assim bizarra que fizeram lá. Então, se você quiser saber exatamente o que aconteceu, acessa a edição da revista que saiu hoje, que está falando sobre as fraudes nas eleições americanas. Mas então você está vendo aí, ó, o Our World in Data, que é um site que ele vai juntando várias informações, e aí você está vendo como que as vacinas, o tempo que demora para se fazer uma vacina depois que se descobre o agente. Então você tem lá o ano que descobriu aquele agente, e você tem o ano em que saiu a vacina, né? Ou seja, o ano em que você descobriu que aquele agente causava aquela doença e o ano em que se desenvolveu, que se licenciou uma vacina em relação àquele agente. Então você vê que são vários anos. São vários anos. Algumas, obviamente, nem sequer tem vacina ainda, estão longe disso. Então, essa vacina aí, inclusive está o artigo lá na revista, é a vacina mais rápida do mundo. Né? A vacina do Covid-19 é a vacina mais rápida do mundo. É o nome do artigo, que está muito bom, o professor Robson Oliveira, tá? Que escreveu. Tá? Excelente o artigo. Muita informação interessante para a gente passar para as pessoas, que as pessoas não sabem, e vale a pena dar uma conferida lá. Mas só para vocês terem ali uma ideia do tempo que demora geralmente uma vacina, né? O tempo que você descobriu o agente ali, o vírus, e aí o tempo que se leva até ter uma vacina licenciada para poder ser utilizada nas pessoas. Essa daí parece que, né, quebrou todos os recordes. Pois é. E veja bem, pessoal, nós não estamos fazendo nenhuma afirmação, volto a dizer aqui, nós não estamos fazendo nenhuma afirmação categórica de que essa vacina tem esta ou aquela propriedade, né? Se ela né, realmente ela tem algum problema ou não tem, né? A questão é que a rapidez implica em risco. Ponto. Não há como você fazer a coisa mais rápida. Se tivesse como você fazer uma coisa mais rápida, sem risco, sem aumentar o risco, nós teríamos feito mais rápido nos outros casos também. Né? Então, volto a dizer, há uma razão para a demora e existe uma razão para a demora. Né? Então, a rapidez implica risco. Pergunto, a mortalidade do Covid-19 justifica esse risco a mais? Justifica expor toda a população a este risco a mais? Pois é. Exato. Pergunte-se você mesmo, né? Pergunte-se você mesmo. Não, e você fica pensando, né? Se o vírus é tão perigoso assim, ora, isso requeriria mais ainda cuidado na hora de produzir a vacina. Sim. Que a vacina, bem compreendida, é você colocar vírus na pessoa, né? Obviamente já enfraquecido, né? Tem todo o tratamento que se faz para que se desenvolva os anticorpos. Agora, se é tão perigosa assim, se o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele é tão mortal, tão perigoso, mais cuidado ainda deveria se ter com a vacina. Se não é tão perigoso assim, então por que correr com a vacina? Exatamente. Não tem, é um paradoxo insolúvel, né? Não tem como sair disso. Muito bem. Até ressalto, Max, o fato de que esses contratos com as vacinas, eles têm que começar a ser investigados. Não pode ser... nós já passamos por Copa do Mundo, eu até convido você a pensar aqui comigo. Nós já passamos por uma Copa do Mundo que foi feita a toque de caixa e teve corrupção. Nós passamos por medidas
de isolamento e ao mesmo tempo de saúde imediata, feita para ontem, que foram os hospitais de campanha, tiveram corrupção também. O que indica que a compra das vacinas também não está tendo corrupção? É hoje dogma da grande mídia que comentar coisas como essas, que sejam inconvenientes a interesses, são simplesmente responsabilidades diante da necessidade de conter o Covid-19. Mas o que esconder, por exemplo, de uma CPI, por exemplo? Por que não fazer uma CPI? Não necessariamente para indiciar alguém, mas para sim averiguar contratos que estão sendo feitos pela administração pública. Muitos deles que estamos sabendo até com exceção de responsabilidade em alguns casos. E isso é muito grave. A administração pública tem que ficar de olho nesses contratos e principalmente aqueles a quem deve se... Travou. Você está ouvindo a gente?